Boa noite a todos. Com alegria nos reunimos hoje na segunda noite do nosso curso de Mariologia, em que vamos meditar sobre a devoção mariana e suas aparições. Acolho com alegria o seminarista Laudemir e o seminarista Wagner, que são do terceiro ano da Teologia, seminaristas da Diocese de São Carlos. Laudemir é natural de Itápolis, Wagner de Baté, estão aqui na caminhada de formação presbiteral. Quero já agradecer a presença dos dois, parabenizá-los, peço que rezem por eles. No dia de ontem, na Catedral de São Carlos, foram instituídos acólitos por nosso administrador diocesano, Dom Paulo César. Aldemir, Wagner, muito obrigado, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe sempre a vida e a caminhada de vocês. Amém. Obrigado pela acolhida, Leonardo. E boa Amém, noite a Leonardo, todos. obrigado. Deus abençoe também o seu chamado, né, essa vocação. Agora com Laudemir, que vai dar início a esta nossa noite, nós iremos falar sobre a devoção mariana e suas aparições. Laudemir inicia para nós com a oração. Um bom curso a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, a Paróquia Santana. Peçamos à Virgem Maria, né, sua filha, Santana, padroeira das vovós, também nos ensina, né, como ensinou Maria, também nos ensina a caminhar, a estar aberto à graça de Deus, né, e também nós queremos pedir por esta noite, por essa comunidade que nos acolhe com muito carinho, com muito amor, né, em Araraquara. Peçamos a intercessão de São José, todos os santos, pelas almas do purgatório também, nesse dia 2, dia de finados, e por todos nós, pelas nossas famílias. Também queremos, né, pedir nesta oração inicial por todas as famílias enlutadas em virtude do Covid-19, pelas vítimas, né, que estejam, descansem em paz, as vítimas desse coronavírus, aqueles que estão ainda na linha de combate, né, neste novo vírus, né, devastador. Então a gente pede, né, por todos eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo possa fazer com que compreendamos as coisas que serão partilhadas nesta noite. Né? Estamos todos aprendendo dia a dia, isso é muito bom. E o Espírito Santo é nosso companheiro de caminhada, é ele que abre o nosso coração para que a gente entenda, né? Guarde no coração, como Maria, e também, né, coloque em prática, né? Não fique só na teoria. Amém. Desejo a todos uma linda noite de encontro. Bom, então, mais uma vez, Leonardo, obrigado, né, pelo seu carinho, pela sua acolhida, pelo convite também. Bom, né, na verdade, a gente teve umas prorrogações, nós fazemos parte, então a gente teve um tempinho a mais para preparar esse encontro para vocês hoje, né? Rapidamente, né, como o Leonardo já fez a apresentação, eu sou Laudemir, né, tenho 29 anos, sou natural de Itápolis, né, pertinho de Araraquara, e estou no terceiro ano, né, do curso de teologia aqui em Campinas, aqui no seminário, né, fazemos o curso aqui na faculdade do lado, e estamos aí, né, nessa caminhada, né, em busca de discernimento, no seminário, e a cada dia nós vamos aprendendo, né, as coisas de Deus, e falar sobre Deus nunca é demais, ainda mais falar sobre Maria nunca é demais. E hoje, né, recebemos o convite para falar sobre, né, a devoção mariana, né, as aparições, aquilo que ela implica na nossa vida, como ela pode ser realmente manifestada na nossa vida. E nós sabemos que o nosso povo, ele é movido
a Nossa Senhora. O povo de Deus é muito devoto de Nossa Senhora. É difícil você encontrar um católico, né, praticante, fiel, que não ame Nossa Senhora, né, que não coloque Nossa Senhora não como centro, porque centro é o Cristo, mas Nossa Senhora como modelo de cristão, como modelo de caminhada, como modelo de missionariedade, né, como modelo de missão. Então, o nosso povo é realmente desejoso de saber mais sobre Maria. E nós vamos tratar hoje um pouquinho sobre a devoção, né? Como referência, eu vou estar deixando para vocês, né, um livro antigo, na verdade, mas também foi usado como base para esta noite, que é a Virgem Maria do Papa João Paulo II, as 58 catequeses sobre Nossa Senhora, né? Que a igreja fala, na época do pontificado de São João Paulo II, aquilo que ele trazia, né, e hoje ainda é válido, né, como referência, como reflexão, aquilo que a igreja naquela época pensava e também hoje como atualidade. Então, aqueles que se interessarem, depois a gente pode estar deixando a referência, é do professor Felipe Aquino, muito conhecido. Então, a gente pode, primeira coisa, a gente pode tratar um pouquinho, né, do culto mariano, que a gente vai ver, né, precisamente, né, onde tem início a devoção à Nossa Senhora, lá nos documentos da igreja. A gente vai tratar isso melhor na Lumen Gentium, que é um documento, né, que fala da vida da igreja como instituição, da vida da igreja como comunidade, da vida da igreja como aquela que se coloca em missão, né? A igreja que nós entendemos não é essa igreja de pedras, mas a igreja mística que somos nós, povo de Deus, que estamos caminhando, né? Essa é a igreja. E Maria, ela já é colocada do lado dessa igreja, como a mulher realmente missionária, né? A mulher realmente que representa todo esse povo, né, que é caminho de Jesus, porque foi a primeira que esteve do lado do Senhor, aquela que acompanhou o Senhor, por isso que é esse modelo de igreja. Depois ela vai transmitir isso aos apóstolos, vai ajudar os apóstolos, os primeiros, né, apóstolos, depois os primeiros cristãos, a caminharem com o Senhor, a eles pregarem, evangelizarem e ter aquilo que nós temos hoje, né, através do testemunho deles, através do testemunho da Virgem, nós temos hoje a igreja, né, tantos homens e mulheres que foram instrumentos de Deus na nossa história e hoje também nos servem como inspiração. Maria é um desses exemplos, né? O exemplo maior, digamos assim, de missionariedade. E hoje o Papa Francisco, ele tem visto muito Maria como aquela que sai, coloca a igreja em saída e também ele, né, trata Maria como uma devoção muito especial para a sua vida e para o seu pontificado. Né? Ele realmente fala muito sobre Nossa Senhora, né, o pontificado atual, o Papa Francisco, e ele coloca essa igreja em saída, né? Ele coloca essa igreja em movimento. E a gente precisa, a exemplo de Nossa Senhora, estar em movimento sempre. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Foi falado sobre a Lumen Gentium, que é um documento da igreja que vai tratar um pouquinho sobre a vida de Maria. E como citação deste livro, a gente vai lá ver na catequese 56, sobre a natureza do culto mariano, o porquê amar Nossa Senhora, como amar a Virgem Maria. Então, São João Paulo II vai dizer para a gente: com o termo adoração, é indicada a forma de culto que o homem presta a Deus, reconhecendo o Criador e Senhor do universo. Iluminado pela revelação divina, o cristão adora o Pai em espírito e verdade. Como o Pai adora Cristo, vem encarnado, exclamado com o apóstolo Tomé: meu Senhor e meu Deus. Então, nós temos que separar, né, nesse primeiro ponto, a adoração e a veneração, né? Nós só adoramos a Deus. Deus, que é o nosso objetivo de adoração, né? Os evangélicos, os protestantes, batem muito nessa tecla, né? Sempre quando eles fazem uma visita a nós, é sempre essa tecla que eles batem. Nós não adoramos Maria, nós não adoramos imagens, nós prestamos essa homenagem,
né, para aqueles e para esta mulher, que foi esse instrumento de amor a Deus, né? Que por ela teve essa graça. E Maria, ela é venerada na comunhão dos santos, ela está junto com os santos. Ela é essa grande intercessora. E quando nós olhamos Maria, atentamente nós já olhamos o próprio Senhor. Né? Diz um santo, né, agora me fugiu o nome desse santo, que ele disse que o sangue de Jesus corria também nas veias de Maria. Né? O sangue de Jesus corria nas veias de Maria. Né? Quando nós olhamos para Maria, né, prontamente também olhamos para o Senhor. Por isso que não dá realmente para dividir, né? Onde está Maria, está Jesus, né? Jesus, ele, no alto da cruz, ele nos deu Maria como esse modelo, a mãe da humanidade, mãe dos cristãos, modelo de seguimento. Por isso que nós veneramos Maria, né? Nós veneramos essa imagem de mulher que soube fazer a vontade de Deus e é aquela que nos aponta o Cristo. Bom, pessoal, né, se estiver muito cansativo, vocês dão aí, né, ó, vai devagar, tá bom? E aí vocês podem também, né, interromper, fazer perguntas, isso é bom também, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Aí ele vai dizer também, São João Paulo II, enquanto o Senhor deve ser amado sobre todas as coisas com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, o sentimento que une os cristãos à Virgem repropõe o plano espiritual, o afeto dos filhos para com esta mãe. Então, ao mesmo tempo que nós amamos a Deus, ao mesmo tempo que nós temos esse Senhor como o centro da nossa vida, da nossa história, nós também temos Maria como aquela que amou, né? Ao mesmo tempo, nós conseguimos amar Maria. E nós vamos também ver mais adiante, né? Nós vamos falar sobre um pouco sobre os títulos, né, desse culto mariano que nós levamos a Nossa Senhora, que nós temos Consoladora, né? A gente vai ver na ladainha, temos Advogada, temos Auxiliadora, né? São títulos que nós, né, no decorrer da história da Igreja, foram depositados a Nossa Senhora, como aquela que fica realmente na linha, junto com os santos, sempre apontando para o Senhor. Maria é aquela que nos defende nas batalhas. Maria é aquela que realmente é esse instrumento, né, esse elo que nos une ao Senhor, que nos une a Jesus. Nós temos o Senhor como único medianeiro na história, né, na revelação, como o único medianeiro entre nós e o Pai. Mas Maria é aquela que nos une a Jesus porque esteve perto dele, né? Porque se aproximou dele com toda a graça, com todo o amor, fez a vontade do Senhor e esteve presente com ele. É por isso que o povo ama tanto Nossa Senhora, porque assim Deus quis. Né? Deus quis que nós amássemos muito Nossa Senhora e a Igreja também aberta, né, a essa dignidade de Maria, né, não como centro, mas como aquela que está perto, que nos aponta o centro, que é o próprio Jesus. O culto mariano, ele exprime o louvor e o reconhecimento da Igreja por esses dons extraordinários. A ela que se tornou mãe da Igreja, mãe da humanidade, recorre o povo cristão, animados de confidência filial, para solicitar a sua intercessão materna e obter os bens necessários à vida terrena em vista da bem-aventurança eterna. Então, desde o início, Maria nos acompanha. Desde o início, Maria está a nos auxiliar, Maria está ao nosso lado, para que nós não nos percamos, para que nós tenhamos realmente essa busca incessante de conversão diária, essa mudança de vida. E nós, como humanos, e Maria, como humana, também sentiu nossas dores, né? Exceto o pecado, que ela foi preservada dessa mancha, ela foi preservada, isso como dogma, como verdade de fé. Ela também tem essa compaixão de nós, porque ela é mãe, ela nos conhece, né? E ela também, ela compreende a nossa realidade. Por isso que nós precisamos ter esse apreço por Maria, porque ela, como mãe, conhece as nossas dores, conhece a tua dor, né? Nós não sabemos o que você está passando nesse momento, às vezes na sua vida, na sua história, né? No seu caminhar, mas Deus sabe.
e também Maria conhece. Por isso que a gente não pode ter medo de se aproximar dela. Mas precisamos aproximar dela com essa prudência, com esse amor, saber realmente o que Maria é para a igreja, o que Maria é para a minha vida, como ser um devoto de Nossa Senhora, né? Como venerar Maria, como amar Maria. É um exercício diário, né? O que nós estamos fazendo com vocês aqui hoje, essa partilha, é um pontapé inicial, né? Com certeza, você já tem essa devoção à Nossa Senhora. Você já tem esse apreço ao coração dela. E isso é lindo. Vocês não podem deixar que essa semente se perca. Tenho certeza que, né, o pai e a mãe de vocês, né, os antepassados, aqueles que vieram antes, catequizaram vocês, né, antes de vocês foram para a comunidade. Né, alguns em casa, outros já na comunidade. E tenho certeza que as primeiras orações que vocês rezavam era dirigida a Nossa Senhora, né? Então, desde criança, nós temos esse cultivo à Mãe de Deus. Nós temos esse cultivo. E a gente não pode deixar se perder. A gente não pode deixar que, né, o mundo tire isso de nós. Nós não podemos deixar, né, que pensamentos tirem isso de nós. Nós precisamos renovar, praticar essa devoção. É muito lindo amar Nossa Senhora. É muito lindo. Né? Totus tus, todo teu. Esse foi o lema de São João Paulo II. Né? O lema do seu pontificado. Quando ele assumiu o seu pontificado, né? Ele se consagrou a Nossa Senhora. Então, a vida dele foi permeada em Maria. A vida dele foi desejosa, né, pelas virtudes de Nossa Senhora. E ele, né, naquele atentado, em 13 de maio de 1980, ele realmente, né, naquele ato, né, de companhia de Maria, ele, né, levou, né, um pedaço da bala, não foi a bala inteira, né, e a bala passou ainda de raspão, né, dos órgãos, né, vitais. Né, e graças a Deus ele foi salvo pelas mãos de Maria. Né, e hoje, né, a bala, né, quase metade da bala que o atingiu está, né, na coroa da Senhora de Fátima, lá no santuário em Portugal. Né? Então ele consagrou, mas ele renovou essa consagração a Nossa Senhora. Então todo o cuidado da Virgem Maria para com São João Paulo II, ele que nós estamos tratando um pouquinho aqui hoje, que foi o lema do seu pontificado, também de interesse para nós. E a gente vai falar um pouquinho agora também sobre a devoção. Né? A gente falou sobre um pouco do culto, né? Como, né, resumidamente, a história da igreja. E a gente vai falar um pouquinho dessa devoção, como foi no início. A gente percebe, né, dois modelos. Isso já vai ser na catequese número 57, que é a devoção mariana e o culto das imagens. A gente vai perceber que desde, né, os padres conciliares, aqueles, né, que realmente colocaram o concílio, né, participaram do concílio e trataram, né, através de documentos, o concílio que foi nos concílios antes do Vaticano II e após, nós vamos ver duas espécies de devoção desde o início, que ganharam ênfase e também nos dias de hoje que a gente conhece. A gente vai ver, né, a devoção ao rosário, que nós temos muito apreço. O povo de Deus, né, gosta muito do rosário. E o rosário, ele foi divulgado por São Domingos de Gusmão, né, numa época em que havia muitas heresias, e ele usou o rosário, foi uma manifestação de Nossa Senhora São Domingos, para que combatesse, em uma época, as heresias, para que se combatesse aquilo que estava sendo contra a igreja. E São Domingos de Gusmão usou o rosário para essa divulgação. Mas antes de São Domingos, a gente vai perceber que o rosário ele é muito antigo. Né? São Domingos divulgou, mas antes de São Domingos a gente vai perceber, né, na história, né, do rosário, né, os monges de uma origem monástica. Como assim? Antigamente, os monges, né, no monastério, eles recitavam 150 salmos da Bíblia. Né? E naquela região, o povo em volta, também vendo essa devoção dos monges, o povo não sabia ler.
povo não era alfabetizado. Eram poucos que eram alfabetizados. Então, o povo, também querendo acompanhar esse hábito dos monges, eles rezavam, né, no lugar dos salmos, as Ave-Marias. Né, as Ave-Marias, 150 Ave-Marias. Depois, isso foi sendo transformado nos Pai Nosso, foi sendo dividido, e a igreja foi dividindo também o rosário em 4 terços. Né? Isso foi no decorrer da história. Então, o rosário no total, hoje, depois São João Paulo II, em 2003, nos apresenta um 4º terço. Então, no rosário, né, nós temos ele aqui, né, um exemplo, nós temos 4 terços. Né, nós temos os mistérios gozosos, que são os mistérios da alegria, os mistérios, né, do anúncio do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, e até a apresentação do menino Jesus no templo e a perda dele no templo. Então, é um terço para a gente se introduzir na vida de Cristo. Na vida de Cristo. E depois, né, São João Paulo II colocou os mistérios luminosos. Né? Os mistérios luminosos já fazem parte da vida pública do Senhor, aquilo que Jesus fez. Né? Após o batismo, sai a missão, as curas, os milagres que fazem parte, são uma pequena parte do ministério de Jesus, não é o todo. Né? São manifestações da presença do reino de Deus, mas Jesus não era o milagreiro, Jesus não era o curandeiro, Jesus estava lá para fazer a vontade do Senhor, a vontade do seu Pai, que era libertar os oprimidos. Né? As curas fazem parte desse processo. E depois a gente vai ver no 3º terço do Santo Rosário os mistérios dolorosos, que é a paixão e morte do Senhor, aquilo que ele passou por nós, né? Aquilo que ele precisou sofrer como mistério, né? Mistério de fé, ele precisou e aceitou a vontade. Ele aceitou essa humanidade na vida dele. E depois a gente vai ver os mistérios gloriosos, que são os mistérios, né? E nos esperam, que a gente precisa esperar, que é a ressurreição e também, né, um pouco sobre Nossa Senhora, a sua assunção, também a sua coroação. Então, no Rosário, nós temos, né, o Creio, depois temos um Pai Nosso das Ave Marias no início, saudando a Trindade, depois as contas maiores, sempre o Pai Nosso, e as contas menores, as Ave Marias. E é lindo isso de ver, porque a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre as aparições de Nossa Senhora, em cada lugar que há essa manifestação, depois é uma investigação. Nossa Senhora, segundo os videntes, que a gente vai chamar, aqueles que recebem, né, essa mensagem da Virgem Maria, depois da igreja ter uma investigação, eles vão falar, né, aquelas pessoas simples, né, pessoas que não tiveram conhecimento teórico, mas foram abertos, né, à graça de Deus. Nossa Senhora vai pedir, ela insiste na devoção ao Santo Terço. E agora ela pede o Santo Rosário. Então, como instrumento de devoção. Por quê? Porque o terço... Por que ela pede o terço? Porque o terço é uma oração que a gente consegue rezar. Todo mundo consegue rezar o terço. É por isso que ela sempre pede a oração do terço. Né? Porque nós, querendo ou não, né, você que nos assiste, você que partilha nesse momento, a gente tem dificuldade de rezar, não tem? Você no seu trabalho, né, você em casa, com os filhos, com o marido, com a esposa, sempre há um momento de distração. Você nunca, agora que você vai se concentrar para rezar, sempre aparece alguma coisa. Então, o terço dá para a gente às vezes rezar no ônibus, dá para rezar na fila de um banco, dá para rezar onde você estiver, você tira 15 minutinhos, você consegue rezar um terço. Né? Você consegue rezar. No dia a dia, na sua rotina, você consegue administrar. Se você quiser, você consegue rezar até um rosário, né? Se você dividir bem o seu dia. Né? Você reza um de manhã, você reza um depois do almoço, você reza um no fim do expediente, e você reza um antes de dormir. Ao invés da gente ficar no WhatsApp ou no Facebook, a gente pode rezar o terço. Você vai ver como a tua vida vai se transformar. Você vai ver como os seus dias serão mais leves. Você vai ver como você vai conseguir caminhar melhor. E o Santo Rosário, Santa Teresa, né, d'Ávila, ela fala da oração mental e oração vocal.
o Santo Rosário, o Santo Terço é isso. Enquanto a gente reza o Pai Nosso, Ave Maria, a gente, na nossa mente, vai imaginando os mistérios da vida de Jesus. Porque não é uma devoção que foca em Maria. Através de Maria, com os olhos de Maria, a gente foca em Deus. A gente medita no Rosário, desde o nascimento de Jesus, né, a anunciação, até a ressurreição, a vida de Jesus, o mistério de Cristo, a gente, né, medita no Santo Rosário. Por isso que, queridos, vale a pena a gente rezar o Rosário. Faça essa experiência diária, né, na sua casa, no seu trabalho, que você não vai se arrepender. Você tenha certeza disso. E depois a gente vai ter o Ângelus, né, que também é essa devoção que nós saudamos Nossa Senhora, como aquela escolhida, como a cheia de graça, como a serva humilde, que a gente sempre reza às 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, sempre, né, um horário que inicia o dia e o horário que termina o dia, saudando a Virgem Maria. E essa oração também antiga, ela foi também sendo modificada na história da Igreja. A gente vai falar um pouquinho, ó. Trata-se de indicações que valem de modo particular para o culto da Virgem. As imagens, os ícones e as estátuas de Nossa Senhora, presentes nas casas, nos lugares públicos, em inúmeras igrejas e capelas, ajudam os fiéis a invocar a sua presença constante e o seu misericordioso patrocínio nas diferentes circunstâncias da vida. A gente pulou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as imagens agora, né? O que seria isso, né? As pessoas também é uma tecla que os protestantes batem muito, né? As imagens, elas servem para nos aproximar do Senhor. Nós não adoramos imagens. Nós temos as imagens como um carinho daqueles, como nós já dissemos no início, que foram fiéis a Deus, né? E as imagens, como uma fotografia, nos representam aqueles que foram fiéis. E principalmente quando nós falamos de Nossa Senhora. O Concílio de Nicéia vai trazer para a gente, né? O Concílio de Nicéia não se limita a afirmar a legitimidade das imagens, mas procura ilustrar a sua utilidade para a piedade cristã. Com efeito, quanto mais frequentemente essas imagens foram contempladas, tanto mais os que a virem serão levados à recordação e ao desejo dos modelos originários e a tributar-lhes, beijando-as, respeitando e veneração. Por isso, não tenha medo de ter imagem em casa. Você vai estar respeitando o próprio Senhor. Você não vai adorar. Você vai ter aquele instrumento daquele que foi fiel a Jesus, que é o centro, que é o objeto de nossa fé. Ao mesmo tempo que nós estamos venerando uma imagem de um santo, mas principalmente de Nossa Senhora, nós estamos lembrando e chegando a uma adoração ao Senhor. Nós não estamos adorando a imagem, né? Aquela imagem de gesso, qualquer imagem. Mas nós estamos lembrando de o Senhor. E a Ele nós prestamos a adoração, né? A adoração do Senhor, que é o sentido da minha vida, que é o sentido da minha história. Aí nós vamos tratar lá no Vaticano II, que também a Lumen Gentium, que a gente já falou, que é esse documento da Igreja, que, queridos, é importante, né, a gente ter, né, tomar conhecimento desses documentos da Igreja, né, e lógico, devagar na nossa vida. É importante, né, que nós tenhamos conhecimento daquilo que a Igreja professa, daquilo que a Igreja fala, daquilo que os papas afirmam sobre as verdades de fé, sobre aquilo que nós devemos acreditar, sobre aquilo que nós devemos divulgar, é aquilo que a gente deve viver. E a Lumen Gentium é esse documento importante sobre a vida da Igreja, Lumen Gentium, e também nela sobre a vida de Nossa Senhora. E vai dizer assim, o Vaticano II, estudando sobre a orientação do magistério, Sagrada Escritura e os santos padres e doutores, as liturgias da Igreja, expliquem como convém as funções e os privilégios da Santíssima Virgem, aos quais em todos respeito a Cristo, origem de toda a verdade, santidade e piedade. Assim, adorando a imagem de Cristo, a pessoa do Verbo encarnado, os fiéis realizam um genuíno ato de culto que nada tem comum com a idolatria. A idolatria. Você vai ver uma imagem, uma fotografia de um parente seu. Hoje nós estamos fazendo memória dos fiéis defuntos. Você vai ver.
você não vai realmente ter aquilo como sendo a sua vida. Você vai, e automaticamente você vai ver aquela foto e você vai lembrar do quanto aquela pessoa foi importante na sua vida. Talvez aquela pessoa que você vê aquela foto, ela amou muito mais a Deus do que você, ou aquela pessoa, ela amou muito a Deus. E Maria é a mesma coisa. Quando nós olhamos para uma imagem de Nossa Senhora, nós automaticamente lembramos do Cristo. Não tem sentido, né? Maria sem Jesus. Não tem sentido a gente amar Nossa Senhora e deixar de Jesus de lado. Não tem sentido. Ao mesmo tempo que não tem sentido eu adorar o Senhor e não lembrar que ele tem uma mãe. Que ele teve uma mãe. Né? Jesus, ele teve uma origem. Jesus teve uma família. Jesus teve uma casa. Nós temos Santana, nossa padroeira, nossa protetora. Ela que instruiu a Virgem Maria. Ela que catequizou. Foi a presença de Deus na Virgem e preparou, né, indiretamente ou diretamente, a Virgem para os projetos de Deus na vida dela. A autêntica doutrina mariana é assegurada pela fidelidade à Escritura e à tradição, assim como aos textos litúrgicos e ao magistério. A sua característica imprescindível é a referência ao Cristo. Tudo de fato em Maria deriva de Cristo e para ele está orientado. Queridos, Maria é esse caminho, é essa passagem. Né? Então, nós precisamos ter essa devoção correta. Ser devoto de Maria é, ao mesmo tempo, amar o Senhor. Nós não amamos menos o Senhor quando nós amamos Maria. É preciso amar Maria, porque em Maria está o Senhor. No centro de Maria está Jesus. Jesus foi o centro da vida de Maria. Não tinha sentido Maria ser, né, convidada a assumir a missão se não fosse pelo Cristo. Se não fosse pelo Cristo. Tantas manifestações, acredito que o nosso irmão Wagner também vai tratar um pouquinho, também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Todas as aparições remetem ao Cristo. O Cristo é o centro das mensagens que a gente conhece sobre as aparições de Nossa Senhora, sobre os diversos lugares, diversas manifestações que ocorreram pelo mundo, né, pedindo realmente esse apelo à mudança de vida, né, o próprio Cristo que convida a essa missão. O concílio oferece, por fim, aos crentes alguns critérios para viverem de maneira autêntica a sua relação filial com Maria. E os fiéis lembrem-se de que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a nossa Mãe e a imitar as suas virtudes. Quando nós olhamos para Nossa Senhora, qualquer imagem dela, a gente lá em Aparecida, a gente está lá no santuário, a gente vai visitar, né, o nicho da imagem original, daquela encontrada nas águas do rio, a gente já emociona. Somos humanos, somos de carne e osso, e isso não vai mudar em nós. Mas através daquela imagem já nos remete uma imitação das práticas de Maria. Então, realmente, o que o Papa está trazendo aqui para a gente não é só ficar na emoção. A emoção faz parte, nós somos humanos. Mas, além disso, é preciso a fé. A mesma fé que Maria teve, é preciso eu ter também. Maria me ensina a ter fé, Maria me ensina a ter confiança, Maria me ensina a não ter medo de caminhar, Maria me ensina coragem. É isso que eu posso tirar de Nossa Senhora. É isso que eu posso tirar, as mesmas virtudes que ela teve para caminhar, para seguir bem o Senhor, porque ela seguiu fielmente o Senhor, do berço até a cruz, e depois foi elevada ao céu, porque foi um prêmio merecido para ela, né? Ela foi fiel a vida inteira, né? Nós temos, né, na igreja os evangelhos apócrifos que não foram, né, aprovados como uma verdade pela igreja. Temos alguns contos na história de Maria, a infância de Jesus, a adolescência do Senhor, que os evangelistas não trouxeram, né? Foram escritos de forma aleatória, mas não aceitos pela igreja, não reconhecidos, né, como doutrina. Lá fala algumas coisas sobre Nossa Senhora. Com essas palavras, os padres conciliares advertem contra a vã credulidade e o predomínio do sentimento. Eles têm em vista, sobretudo, reafirmar que a devoção mariana autêntica, procedendo da fé e do amoroso reconhecimento da dignidade de Maria,
impele ao afeto filial para com ela e suscita ao firme propósito de imitar as suas virtudes. Então, queridos, para sermos realmente fiéis a Jesus, ao mesmo tempo somos fiéis a Nossa Senhora, é preciso extrair, né, pegar de Maria aquilo que lhe chama atenção. Como seguir Jesus? Como Maria seguiu o Senhor? Através de uma fé autêntica, através de uma confiança filial, numa confiança verdadeira, sem limites. Ela tinha tudo para não aceitar o chamado. Ela tinha tudo para recusar aquilo que o anjo, pela graça de Deus, tinha feito a ela. Mas ela teve confiança e seguiu até o fim. Não pensou jamais em desistir. Não pensou jamais em voltar para trás, deixar o barco. Mas ela foi fiel até o fim. A gente pode tirar isso de Maria. Resumindo, podemos tirar isso dela. Fidelidade, confiança. Tenho certeza de que Maria transforma a nossa vida, porque ela faz a gente seguir melhor o Cristo. Amém? Amém. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, acredito que o Wagner depois vai continuar, né? Vai complementar aí, tá certo? Mas Eu acho que a gente pode começar a segunda parte com o Wagner, aí depois, caso alguém tenha alguma pergunta, nós fazemos no final. isso. Ok? Ok, eu vou carregar uma apresentação que eu fiz, que eu preparei. Então, dando continuidade, né? Agora eu vou falar um pouco sobre as aparições de Maria. Eu vou destacar alguns pontos que já foram trabalhados com vocês, com o Leonardo, com o Daniel Andricioli, e algumas coisas que o Laudemir também falou, de uma forma breve, e espero que seja também de uma forma bem didática. Né? Primeiramente, eu vou falar um pouco do magistério, né? Como porta-voz do censo dos fiéis. Quando eu falo magistério, eu estou falando aquilo que o Santo Padre, o Papa, ele interpretou juntamente com os bispos, com os cardeais. Isso quer dizer o que o magistério da Igreja nos fala. Então, Maria, ela teve um especial privilégio de Deus em relação a todo o pecado atual. Isso é o Concílio de Trento. Antes de eu falar antes de eu continuar, antes de eu falar das aparições de Maria, eu vou ressaltar alguns pontos para a gente poder entrar e compreender como que são as manifestações de Maria no mundo todo. Então, nós temos a festa da Imaculada, como já foi falado para vocês, já era celebrada pelo povo desde o século VIII no Oriente e desde o século IX no Ocidente. Aí tem a questão do voto de sangue, né? Que para defender a doutrina da Imaculada, estava-se disposto a derramar o próprio sangue. Então, as pessoas ali para defender a virgindade de Maria, defender com todo o ensinamento que o magistério da igreja nos coloca, eles davam a própria vida para falar sobre isso. Então, nós vemos aqui tanto em universidades, ordens religiosas, cidades, enfim. Em várias partes do mundo se tinha esse culto já mariano. Então, a tradição dos Santos Padres. Então, os padres descobrem o mistério da Imaculada. Quando eles começaram a fazer aquela análise da Sagrada Escritura, né? Então, desde lá do Gênesis, Lucas, João, já se falava de Maria. Então, eles foram interpretando. Então, em Gênesis 3,15, esta te ferirá a cabeça, eis que a serva do Senhor, Lucas 1,38. Maria, ela é a nova Eva, que diz o sim a Deus, ao contrário de Eva. Quando nós falamos de Eva, nós estamos remetendo então a Maria, e quando nós falamos de Adão, nós estamos nos referindo a Jesus. Jesus é o novo Adão. Jesus, ele vem para que na cruz ele possa redimir os nossos pecados. E Maria, ela vem como corredentora. Ela vem para que o Espírito Santo, através dela, Deus que envia o Espírito Santo, e através dela possa nascer Jesus. Então, explorando a exploração de figuras e imagens do Antigo Testamento, a esposa dos cânticos, ela é sem mancha, a torre construída com defesa, jardim fechado e ponte selada, bela como a lua, brilhante como o sol,
temível como um exército em ordem de batalhas. A princesa, a noiva. Essa aqui, quando a gente fala essa parte aqui, a gente lembra muito da canção, né? Aí nós temos as bases bíblicas, né? Cheia de graça. Lucas 28. Essa expressão é única em toda a Bíblia. Significa agraciada no sentido profundo, pleno, repleta de graça. Nós não vamos encontrar essa expressão em mais nenhum lugar da Bíblia. Maria devia ser cheia de graça desde o primeiro instante de sua concepção. O poderoso fez em mim maravilhas. O dogma da Imaculada é uma das maravilhas realizadas por Deus. O Aldemir já comentou, o Daniel Andricioli também comentou, então eu vou passar bem por cima por esses pontos. Sentido teológico da Imaculada. O privilégio da Conceição Imaculada em função de Jesus Cristo. A graça da Imaculada está a serviço da encarnação redentora do Filho de Deus. É uma relação entre lex orante e lex credent. Que quer dizer o quê? Ó Deus, que preparastes uma digna habitação para o vosso Filho, pela Imaculada Conceição da Virgem Maria, preservando-a de todo pecado em previsão dos méritos de Cristo, concedei-nos chegar até vós, purificados também de toda culpa, por sua materna intercessão. A oração, a fé que nos faz acreditar. É tudo o que nós temos, é Jesus, nós temos Maria, é tudo pela fé que nós acreditamos. Algo que foi passado de geração em geração, que chegou até nós hoje. Esse trecho que está em destaque, ele foi tirado do missal, na oração da coleta da missa da Imaculada, e continua assim: a fim de preparar para o vosso Filho, mãe que fosse digna dele, preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original, enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça. Nela nos destes as primícias da Igreja, esposa de Cristo sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza, puríssima na verdade. Devia ser a Virgem que nos daria o Salvador, o Cordeiro sem mancha que tira os nossos pecados. Escolhida entre todas as mulheres, modelo de santidade e advogada nossa, ela intervém constantemente em favor do vosso povo. Então, quando nós temos a solenidade da Imaculada, nós vamos sempre ouvir esse trecho que eu acabei de falar para vocês. Aí uma explicação teológica sobre o dogma da Assunção. Então, o dogma da Assunção ele tem caráter cristocêntrico e trinitário. Então, ele parte de Cristo e trinitário porque é Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus e honra do seu Filho. O dogma ganha luz lido no contexto dos demais dogmas marianos. Então, nós temos o dogma da virgindade, da maternidade e da Imaculada. Todos eles levam à Assunção de Maria. Então, a virgindade, o corpo de Maria seria sempre íntegro e oferecido totalmente a Deus. A maternidade, Maria intimamente unida a Cristo, corporal, afeto e espiritual. E a questão do dogma da Imaculada. Maria, toda santa, nada deveu ao pecado e nem à morte. O salário do pecado, isso em Romanos 6, 23. Então, esses 3 pontos levam à questão da Assunção. Aplicação dos atuais dogmas da Assunção. Então, a imagem do começo da igreja, consumada em sinal de esperança e conforto para o povo peregrino. Isso está na Lumen Gentium número 68, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, esse trecho completo. Revela o jeito de Deus agir, exalta os humildes. É Maria colocada como a serva, elevada a rainha, esperança para os pobres e humilhados. Afirmação e exaltação do valor da vida. Proclama a dignidade do corpo humano, respeita a dignidade e evitar a espiritualização. Exaltação da matéria, corpo e alma, matéria e espírito, terra e céu. Títulos apontam para a peregrinação. Então, os títulos que Maria recebe. Fazendo uma pesquisa, uma aprofundação assim, mariológica, eu estava olhando que Maria, no mundo todo, ela tem mais de 400 títulos diferentes, pelo lugar que ela da aparição, o contexto e tudo mais. Então, Nossa Senhora da Boa Viagem e também para o destino, Nossa Senhora da Glória, sempre companheira do povo de Deus. Então, a doutrina tradicional sobre a mediação de Maria.
vai falar que Cristo, isso é tirado do livro do José Cristo Reis Garcia Paredes, de Mariologia. Ele vai falar que Cristo Jesus é mediador entre Deus e os homens por excelência, como causa principal. Maria é mediadora por analogia, como causa secundária. Ela coopera com Cristo tanto no ato redentor como na acolhida da ação redentora por parte de cada indivíduo. E assim acontece porque Maria esteve unida estreitamente a seu filho durante sua existência histórica e atualmente o segue estando na glória. A mediação universal de Maria é a missão que ela tem de impetrar de Deus todo tipo de regras, temporais e eternas, e de distribuí-la entre os homens. Deus se serve de Maria para conceder os homens na sua graça. A mediação de Maria vem coincidir com a sua maternidade espiritual. Maria intercede pelos homens para obter para eles as graças de Deus e mais, ela como corredentora atua na aplicação dessas graças a cada um dos homens. Verdades sobre Maria. A igreja esteve sempre preocupada em descobrir a verdade sobre Maria. Como Laudemir falava, dos evangelhos apócrifos que nós temos, que o magistério não colocou na Sagrada Escritura, mas nós temos ali algumas visões sobre Maria, algumas colocações. Ela é um personagem íntimo na história da salvação, face misteriosamente presente na memória e coração dos crentes. A igreja tratou de chamá-la bem-aventurada. Quando a gente fala que a igreja tratou de chamá-la, nós estamos falando do magistério da igreja, nos diversos momentos de sua história. E o Espírito lhe concedeu um conhecimento mais profundo de sua verdade. A verdade sobre Maria cresceu desde a admirável conjunção de diferentes fatores. Os dados bíblicos, diretos sobre a figura histórica de Maria, a inclusão de sua figura em esquemas teológicos, tanto no Novo Testamento como na patrologia. Quando nós falamos de patrologia, nos primeiros padres da igreja. A experiência de Maria no culto e na vida ordinária do crente. A contemplação dela na totalidade da palavra de Deus, como texto unitário, cujos momentos decisivos da vida da igreja, dos grupos ou comunidades de crentes ou das pessoas. Todas as manifestações, né? Todos aqueles que colocam Maria à sua frente, né? Como intercessora, essas mais variadas manifestações. A igreja, ao longo dos séculos, a igreja vai completar 2000 anos, né? De existência. Então, todas essas manifestações sempre estão colocando Maria como medianeira. Então, a patrologia, ela faz os primeiros padres, então a gente reinterpreta o que eles falaram, né? A verdade sobre Maria exerce uma admirável função animadora na existência cristã. Ele emerge cada vez mais como ícone do Espírito na igreja, como um ícone na mesma igreja. Nela descobrimos nossa mais sublime vocação, nossa utopia. Os dogmas marianos ficam integrados no sistema teológico que o Espírito continua inaugurando para construir a verdade. Como o Laudemir comentou, mas eu também vou falar alguns trechos da Lumen Gentium. A Lumen Gentium é um documento do Concílio Vaticano II, onde vai tratar sobre a questão de Maria, né? Os santos padres ali reunidos, o Papa que convocou o concílio. Então, nós temos esse belo documento, a Lumen Gentium. Quem puder posteriormente pegar esse documento, pode pegar lá no site do Vaticano, colocar a Lumen Gentium no Google que aparece. Eu também posso estar passando o link para o Leonardo depois. Vale muito a pena estar lendo. Então, a Lumen Gentium ela vai falar no seu número 52. Querendo Deus, na sua infinita benignidade e sabedoria, levar a cabo a redenção do mundo, ao chegar à plenitude dos tempos, enviou o seu Filho nascido de mulher, a fim de recebermos a filiação adotiva. Isso está em Gálatas 4. Por amor de nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou na Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. Esse divino mistério da salvação é-nos revelado e continua na igreja, instituída pelo Senhor como seu corpo. Nela, os fiéis aderindo à cabeça que Cristo, em comunhão com todos os santos, devem também venerar a memória. Em primeiro lugar, da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. E continua.
Efetivamente, a Virgem Maria, que na anunciação do anjo recebeu o verbo no coração e no seio e deu ao mundo a vida, e reconhecida e honrada como verdadeira mãe de Deus Redentor, remida do modo mais sublime em atenção aos méritos de seu filho e unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel, foi enriquecida com a excelsa ambição e dignidade de mãe de Deus, a mãe de Deus, Filho. É por isso filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E por este insigne dom da graça, leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Esta, porém, associada na descendência de Adão, a todos os homens necessitados de salvação, melhor, é verdadeiramente mãe dos membros de Cristo, mãe de todos nós, porque cooperou com seu amor para que na igreja nascessem os fiéis, membros daquela cabeça. É por esta razão, saudada como membro eminente e inteiramente singular da igreja, seu tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade, e a Igreja Católica, ensinada pelo Espírito Santo, consagra-lhe como a mãe amantíssima, filial, afeto e piedade. Maria, que nos é dada como mãe por Jesus. Todos conhecem aquela passagem, né, de Jesus, de Maria ali nos pés da cruz junto com o discípulo amado. Eis a tua mãe, eis o teu filho. Naquele momento, então, aquela momento a gente vai falar que Jesus nos dá uma mãe. É um vínculo estreito e indissolúvel. Aí agora eu vou entrar, depois de falar desse panorama da questão da Lumen Gentium, falar um pouquinho dos dogmas, tudo, eu vou falar, então, entrar da questão que são as aparições marianas. Então, embora não façam parte do depósito da fé, as aparições marianas, reconhecidas pela Igreja, constituem um chamado sobrenatural à conversão e à santificação pessoais. Como está falando aqui, um depósito de fé. É pela nossa fé e pela Sagrada Escritura e pela interpretação do magistério da Igreja que nós colocamos Maria como a nossa intercessora. Nós, católicos, nós como cristãos. Porque se nós formos pegar outras denominações, eles olham Maria como só a mãe do Criador, a mãe de Jesus. Não olha com o olhar do católico, o olhar do cristão, católico, apostólico, romano, que olha Maria como a mãe de Jesus, aquela que intercede, aquela que está no céu, como o magistério da igreja e os dogmas nos colocam. Então, aí eu vou entrar na questão do mês de maio, né? Que é um mês que ele é muito assíduo para a igreja, né? O mês de maio é tradicionalmente dedicado a uma meditação mais fervorosa sobre os mistérios da Virgem e do papel que ela ocupa na igreja como mãe e advogada dos cristãos. Romarias, orações comunitárias do Santo Terço, novenas, missas e outras manifestações de piedade para com a Mãe de Deus costumam acontecer em vários lugares. Trata-se de um carinho todo filial que os católicos procuram ofertar à Virgem, aquela que nos trouxe a salvação, a mãe de meu Senhor, como diria Santa Isabel, conforme Lucas 1:43. É bonito isso, né? Fazendo um paralelo aqui, quando Maria chega lá para Isabel, né? Que o filho pula no ventre de alegria, a saudação, são pontos que vai alimentando a nossa fé, né? Então, maio também é o mês em que nossos olhares se voltam para a cidade de Fátima, em Portugal, onde mais de 100 anos a Virgem Maria aparecia 3 criancinhas, como todos nós já conhecemos a história, né? Os videntes Francisco, Jacinta e Lúcia, pedindo-lhes que rezassem pela conversão dos pecadores e pelo triunfo de seu imaculado coração. Ainda hoje, os famosos segredos de Fátima são causa de muita especulação e curiosidade dentro e fora da igreja. Então, essas manifestações de Maria pelo mundo, ela sempre traz uma mensagem. Mas a mensagem, como o Laudemir falava, eu vou repetir agora, é sempre o olhar para o seu filho. Então, essas aparições apareceram em contextos de guerra, em momento que a Europa estava dividida, era muita briga por
fronteiras, enfim. Então, Maria, ela vem nessas aparições para deixar uma mensagem, mas a mensagem é o olhar ao seu filho. Os eventos de Fátima, assim como as demais aparições da Virgem Maria, pertencem àquele gênero de revelações que a Igreja chama de privadas. Na definição de alguns teólogos, essas revelações constituem uma manifestação visível de um ser cuja visão naquele lugar ou naquele momento é inusitada e inexplicável segundo o curso natural das coisas. Então, a Igreja age com salutar prudência todas as vezes que uma revelação privada surge. Muitas vezes nós vemos reportagens falando de algum tipo de manifestação de Nossa Senhora pelo mundo. A Igreja Católica Santa Sé, ela tem um grupo de padres, né, que é enviado para esses lugares para estar fazendo um levantamento para ver que são essas aparições, né, porque uma aparição mal interpretada, ela pode causar uma ruptura na igreja. Então, a igreja, ela tem uma prudência. Então, todas as vezes que uma revelação surge pelo mundo, é preciso que todos os fiéis tenham muito claras essas noções, a fim de que não caiam ingenuamente em radicalismo e falsos messianismos. Como suele acontecer em muitas ocasiões, a credulidade excessiva em muitas profecias e revelações, que, aliás, nem sequer foram ainda reconhecidas pela Igreja, pode incorrer num grave pecado contra a fé, conforme o que já alertava São João. Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantarão no mundo. Uma das últimas manifestações assim que a igreja ainda está investigando é a aparição de Medjugorje. Então, a igreja ela tem um grupo lá de padres que está ainda fazendo esse levantamento dessas informações para ver se ali realmente é uma manifestação de Nossa Senhora. Não estou falando aqui que nós não devemos acreditar na aparição, isso aqui. Só devemos ter cautela para que posteriormente venha uma informação que lá não é uma manifestação de Nossa Senhora, que a nossa fé não possa se abalar, como já alertava São João, né? 1 João 4, 1. Então, no que precisa crer o fiel católico? A revelação de Deus, encerrada com a morte do último apóstolo e transmitida pela Igreja, quer por via oral, quer por escrito. Assim se expressou o Sagrado Concílio Vaticano I e assim também o Concílio Vaticano II. Então, devemos ter cautela. Então, deve-se, pois, crer com fé divina e católica todas as coisas que estão contidas na palavra de Deus, escrita ou transmitida pela tradição, e que pela Igreja, quer em declaração solene, quer pelo magistério, voltando a falar novamente, o que o Santo Padre, o Papa, juntamente com os cardeais e bispos, o que eles fizeram a interpretação da Sagrada Escritura, ou os escritos dos primeiros padres da Igreja. Então, magistério ordinário e universal, nos são propostas a ser cridas como reveladas por Deus. No caso dos dogmas, por sua vez, somos obrigados a acolhê-los diligentemente, porque, ao contrário dos protestantes, nossa fé não se fundamenta em juízos particulares, mas os juízos dos pastores, que são assistidos pelo poder do Espírito Santo e que, portanto, não se enganam. Então, tudo que o magistério fala, voltando a falar novamente, tudo é ação do Espírito Santo. Tudo que nós temos no catecismo, tudo que nós temos no concílio, tudo aquilo que o Santo Padre, o Papa fala, ou que o magistério interpreta, é tudo pela ação do Espírito Santo. Quando a igreja coloca essas aparições de Maria como um momento particular da igreja, quando Maria vem trazer uma mensagem, é tudo ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que encarnou em Maria, que desceu sobre Maria, é o Espírito Santo enviado. Quando Jesus morre na cruz, e quando em Pentecostes ele envia o Espírito Santo, então ele nos mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, como discernimento, as aparições marianas. Então, nós temos aqui o apóstolo São Tiago e seus discípulos prestam culto a Nossa Senhora do Pilar. Essa pintura que está aqui do lado, pintura de Francisco Goya. É a primeira aparição mariana que se tem notícia, é a de Zaragoza, na Espanha, ainda nos tempos apostólicos. Os relatos dão conta de que Nossa Senhora aparecerá a São Tiago para confortá-lo acerca da conversão dos espanhóis, que se mostrava muito difícil. Essa aparição deu origem ao título de Nossa Senhora do Pilar, proclamada padroeira da Espanha. Como eu falava agora há pouco, então toda aparição, toda manifestação de Maria, ela vem com um propósito. Aqui falava para a questão da conversão dos espanhóis. Era um momento muito difícil que a Espanha estava passando. Então, ela vem para deixar uma mensagem. Não se trata de uma nova revelação ou dogma, mas de um incentivo a uma vida mais coerente com o Evangelho revelado. Basicamente, as aparições marianas sempre tiveram uma conotação apologética, ou seja, na maior parte de suas mensagens, a Virgem pede por uma conversão dos costumes e pela reparação às ofensas contra seu filho Jesus, num contexto em que com alguns artigos de sua doutrina cristã se encontra visivelmente ameaçado. Como eu falava, o Laudemir também falou, e o Leonardo e o Daniel Triciano também devem ter falado, sempre a mensagem de Maria vem para nos mostrar algo que está errado, mas a centralidade é seu filho Jesus. Maria não vem na frente de Jesus, é Jesus que vem. Quando nós rezamos, quando o Laudemir falava da devoção do Santo Terço, nós estamos ali pedindo a intercessão de Maria para que, através dela, nós possamos chegar ao seu Filho, Jesus Cristo. Então, no século XIX, início do século XX, Maria visitou-nos com espantosa regularidade. A medalha milagrosa de La Salette, Lourdes e Fátima, constitui como que o ápice dessas visitas, cuja mensagem era uma só: reparação e conversão. Os frutos benéficos produzidos por essas mesmas aparições ainda hoje podem ser vistos e colhidos, de tal forma que os próprios romanos pontífices se referem a eles em suas exortações e programas de pontificado. É, portanto, e muito salutar que os fiéis abram os ouvidos ao testemunho das aparições marianas, segundo o critério da Madre Igreja, com vistas para uma autêntica renovação dos costumes e um vigoroso crescimento na fé. Se nós pegarmos essas últimas exortações do Papa Francisco, essa última agora, Fratelli Tutti, a Evangelii Gaudium, enfim, nós vamos pegar todas essas encíclicas e nós vamos ver a manifestação como que os papas colocam a relação de Maria com a Igreja. Então, aí eu vou entrar agora a questão Nossa Senhora de Czestochowa, Virgem Negra. A veneração de ícones de Maria remonta à era apostólica. Alguns ícones da Virgem são até mesmo atribuídos a São Lucas, considerado o pintor de Nossa Senhora. Essa imagem, que é a imagem de Czestochowa, que é a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é a primeira manifestação, é o primeiro ícone que nós temos, né, que é atribuído a São Lucas. No ano de 2016, que teve a Jornada Mundial da Juventude, Nossa Senhora de Czestochowa, que é o quadro que está pintado, que é chamado como a Virgem Negra, está deixa eu mostrar a próxima foto, essa basílica que nós podemos ver do lado esquerdo, é onde está esse ícone na Polônia. E em decorrência da Jornada Mundial da Juventude, aqui a imagem à direita, em decorrência da Jornada Mundial da Juventude, essa imagem ela foi exposta sem esses adornos. Nós podemos ver aqui sobre a imagem. Em decorrência da Jornada Mundial da Juventude, eu tive o privilégio de passar, de conhecer essa imagem e ver como é a devoção de Maria na Polônia, e como São João Paulo II destacou a importância de Nossa Senhora de Czestochowa, a Virgem Negra. Depois, se vocês procurarem essa imagem na internet, vocês vão ver que ela tem duas marcas
no rosto. Que quando o cristianismo começou o momento de perseguição, e teve um momento na igreja que começaram a destruir as imagens, a iconografia, tentaram destruir essa imagem. Então ela tem duas marcas que foi feita com uma espada no rosto de Maria, que é a primeira imagem que se tem sobre Maria, que se atribui a São Lucas, é essa imagem de Nossa Senhora de Czestochowa. É muito interessante, quem tiver interesse depois pesquisar, é muito, muito interessante mesmo. Aí entra na questão a devoção de Nossa Senhora Desatadora de Nós, que essa devoção surgiu em 1700 na cidade de Augsburgo, na Alemanha. Aí entra a devoção a Nossa Senhora da Conceição, que é aqui Nossa Senhora Aparecida, que em 1717, como todos nós conhecemos, 3 pescadores encontram uma pequena imagem de Nossa Senhora da Conceição nas suas redes. Primeiro o corpo, depois a cabeça. Como todos sabem, depois seguiu-se a pesca milagrosa de belos e grandes peixes. Após horas, a fio sem pegar nada, aqueles simples pescadores perceberam que naquele fato havia uma ação sobrenatural. A partir de então, passaram a venerar a pequena imagem. A devoção daqueles pescadores se espalhou rapidamente e cada vez mais pessoas passaram a visitar aquela pequena imagem, chamada carinhosamente de Nossa Senhora Aparecida. Diferentemente das aparições que a gente pega de Maria, de Nossa Senhora em Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, que ela vem trazer uma mensagem, aqui Nossa Senhora eles encontram a imagem, né? Mas a imagem que vem nos trazer uma simbologia muito grande, né? A questão do corpo, corpo que nós vamos colocar como a igreja, a cabeça, que é Cristo, que é Deus, enfim. Tem toda uma simbologia que, como o tempo nosso é curto, não dá para adentrar muito. Deixa eu só, agora, antes de eu voltar naquela imagem, eu vou passar um vídeo curtinho, tem 30 segundos, que foi a bênção, a adoração eucarística que nós tivemos em março, onde o Papa Francisco, por causa da pandemia, ele deu a bênção Urbi et Orbi. E nessa bênção que nós vemos o Papa subindo a escadaria ali da Praça de São Pedro, nós vemos que antes dele dar a bênção, ele vai diante da imagem, da iconografia, e pede a intercessão a Maria, para que o seu filho possa interceder pela humanidade. Enfim, né? Só para mim finalizar a minha fala, poderia passar aqui horas falando, né? Nós temos um semestre todo que nós estudamos a questão de Mariologia, como eu e o Laudemir estamos estudando esse semestre. Enfim, nós temos que ter na nossa mente que Maria, ela vem para nos deixar uma mensagem. Maria, aquela através onde o Salvador vem e suas aparições e manifestações, ela pede para que nós rezemos, como o Laudemir falava, que ao termos o Santo Rosário, o Santo Terço na nossa mão, que nós possamos pedir a intercessão de Maria, ela que está mais próxima do seu filho, que foi elevada aos céus, que ela possa interceder sempre pelos nossos pedidos, e toda Ave Maria que nós rezarmos, que nós possamos sempre colocar nas intenções, né, a nossa igreja particular de São Carlos,
a nossa paróquia, o nosso pároco, Padre Charles, enfim, e que possamos rezar também pelo Papa Francisco, ele que nos traz sempre uma mensagem de conforto e sempre coloca Maria como destaque na sua fala, ela que é intercessora, ela que é nossa mediadeira, ela que nos foi dada como mãe. E sempre que rezar, reze também pelas vocações, para que possamos servir com dignidade ao altar do Senhor. Agora eu passo a fala para o Leonardo, que ele vai fazer uma pequena colocação e finalizar esse momento. E está aberto para perguntas também. Então, está aberto as perguntas, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Se alguém quiser falar, acrescentar alguma coisa. Gostaria de agradecer aos seminaristas Wagner e Laudemir, que em meio à correria, já se encaminhando para o final do semestre, disponibilizaram um tempo, prontamente aceitaram o meu convite, deixaram até o seu momento de folga de hoje para estar aqui conosco. Agradeço a todos vocês que participaram durante esses dias conosco, aqueles que participaram também do curso bíblico. Se você não pôde participar de algum momento, se inscreva no canal do YouTube da nossa paróquia, que será tudo postado lá no YouTube. Agradeço também o Henrique, da Pascom, que doou as suas horas também, às vezes, de descanso para estar conosco, para preparar, seja antes, seja depois, editar os vídeos que estão disponíveis no YouTube, no canal do YouTube da nossa paróquia, doou também o seu tempo. É uma alegria estar com vocês. Estamos em uma nova realidade, virtualmente, à distância, cada um na sua casa. Acho que os mais próximos aqui, o Wagner e eu, que dividimos quarto, estamos aqui próximos um do outro, mas que possamos sentir esse calor, esse afeto, esse carinho, porque estamos em comunhão, embora distantes, cada vez que rezamos, que nos encontramos com o Senhor, também nos colocamos em comunhão, em oração com os irmãos e irmãs. E continuemos a rezar, a confiar na intercessão da Virgem Maria por nossa vida, por nossa comunidade, pedindo que o Senhor também nos livre de todos os males, livre o nosso mundo desta pandemia que se está assolando a todos nós, colocando inúmeras dificuldades sobre as pessoas. Que o Senhor nos ajude. Quem está aí ainda, se quiser, puder abrir a câmera para que a gente possa fazer a nossa captura de tela para salvar este momento. Muito bem. Ninguém quer falar mais nada? Então eu agradeço. Participem conosco sempre que possível. É uma alegria estarmos unidos. Embora distantes, estamos sempre em comunhão por meio das nossas orações. Estou com saudades de todos vocês. Da paróquia, rezem, não desanimem, força, fé e perseverança. Convido também a vocês, não sei se vocês já conhecem, se estão no grupo de evangelização da nossa paróquia, mas também preparo semanalmente um podcast, Momento de Fé, também no YouTube, tem o nosso canal. Se você puder também se inscrever, participar, compartilhar, é um momento que a gente pode tirar durante a nossa semana de espiritualidade, de oração, para nos aproximarmos do Senhor. Então, canal Momento de Fé, sempre compartilhe no meu Facebook e também no grupo de evangelização do WhatsApp da nossa paróquia. Então, com Laudemir, nós faremos a nossa oração final. Agradecer mais uma vez, né, pela acolhida do Leonardo, né, pelo convite feito. Estamos abertos aí sempre que precisar para uma partilha, para uma comunhão. Agradecer também a comunidade, a paróquia Santana de Araraquara, né, pelo carinho, enfim, por toda a acolhida. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Então, continuem firmes,
né, exemplo de Maria, continuem caminhando, né, na perseverança. Acho que isso é importante. Em tempos de coronavírus, tempos novos, né, preciso coragem, né, como Maria enfrentou tantas situações. Então, peçamos, né, pela intercessão de Nossa Senhora, Santana, São José, todos os santos e santas de Deus. Pedimos que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe você, abençoe a sua família, nos guarde, nos livre de todo e qualquer tipo de mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falem de Maria para as pessoas, né? Falem de Nossa Senhora, falem que tem uma mãe que intercede por todos nós, né? Não tenho o que falar, vou falar de Nossa Senhora. E convidem também, se você conhece alguma pessoa, compartilhe o link do canal do YouTube da paróquia, nós já temos lá os cursos, os dias do curso bíblico, nós iremos colocar também, até a próxima semana, os 2 encontros de Mariologia. Compartilhe com as pessoas. Nós devemos sempre partilhar conteúdo sobre a nossa fé, evangelizar. Evangelizar, sim, com a nossa vida, mas também poder compartilhar esses momentos de espiritualidade. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma santa noite, uma abençoada noite, vocês que tiraram um tempinho em meio a esse feriado para nos encontrar juntos, nos aprofundarmos nessa espiritualidade mariana, na vida de Maria. Que Deus abençoe sempre a vocês. Um grande abraço. Amém. Abraço, Leonardo.